Exemplo 17.5. O carro mostrado na figura tem uma massa de 2 megagramas e um centro de massa em G. Determine a aceleração se as rodas motrizes traseiras estão sempre deslizando, enquanto as rodas dianteiras estão livres para rodar. Despreze a massa das rodas. O coeficiente de atrito cinético entre as rodas e a estrada é de 0,25. A gente tem dois diagramas. Sempre nesses problemas que envolvem movimento, nós vamos montar dois diagramas. A gente vai montar um diagrama de corpo livre e aqui embaixo eu vou colocar aqui então um diagrama cinético. No diagrama de corpo livre, nós vamos colocar todas as forças que estão envolvidas no problema. Então, neste caso aqui, quais são as forças que a gente tem? A gente tem a força-peso do veículo, força-peso do carro, e nós temos aqui também duas normais, as reações verticais aqui, né? Então nós temos a reação, vou chamar aqui de normal em A, e a reação na outra roda, a normal em B. O que mais que vai acontecer aqui? A situação é a seguinte: as rodas traseiras estão sempre deslizando. Então a roda traseira está fazendo esse movimento no sentido anti-horário. E se ela está sempre deslizando, a gente vai ter aqui alguma coisa que empurra o carro para frente. Eu vou chamar isso aqui então da força de atrito. A força de atrito entre a roda e o solo é o que vai fazer ele se movimentar para frente, apesar de ele estar sempre deslizando, né? Então a gente vai ter aqui uma força de atrito em B. Como as rodas traseiras estão sempre deslizando, e isso gera essa força de atrito em B, existe uma tendência de que o veículo esteja acelerando ou se movimentando para a esquerda. Então aqui eu vou chamar isso aqui de aceleração no eixo X. Tá? Em princípio, o problema não dá nenhuma informação de que o veículo vai empinar ou que ele vai subir, né? Então nós vamos colocar só essa aceleração na direção X. E eu vou estabelecer aqui um sistema de coordenadas para os dois diagramas em que o X cresce positivamente para a direita e o eixo Y cresce positivamente para cima. Seria um Y, né? Deixa eu ajustar aqui. Y. Então, Y positivo para cima, X positivo para a direita. E os dados principais do problema que ele nos fornece, então, é que a massa do veículo é de 2 megagramas, ou 2.000 quilogramas, e o coeficiente de atrito cinético entre o solo e as rodas é de 0,25. Posteriormente a isso, a gente consegue utilizar, então, para resolver o problema, equações de movimento. Então, quais são as equações do movimento que nós temos aqui? Nós podemos fazer. Nós sabemos que o somatório de todas as forças horizontais, como é movimento, são iguais à massa do corpo vezes a sua aceleração no eixo X. Como que isso aqui vai ficar? Então, quais são as forças que tem no eixo horizontal? Todas as forças eu vou tirar aqui o lado esquerdo da equação, todas as forças do lado esquerdo da equação eu vou tirar do diagrama de corpo livre. Então, quais são as forças que tem na horizontal? Na horizontal só tem a força de atrito em B indo para o lado negativo de X. Então, eu vou dizer que isso aqui é menos a força de atrito em B. Isso aqui é igual à massa do veículo vezes a aceleração em X, que também está direcionada para o eixo negativo, para o lado negativo do eixo X. Então, vezes menos a aceleração em X. Como isso aqui tudo vai dar menos, isso aqui vai dar menos, eu vou cortar aqui, não tem mais nada aqui, eu vou cortar mais o sinal com o sinal, vai ficar tudo mais. Então, a força de atrito em B é igual à massa do carro vezes a sua aceleração no eixo X. Eu vou chamar isso daqui de equação 1. A gente vai usar isso depois. Na sequência, eu vou fazer o somatório de forças verticais. Então,
somatório de forças verticais igual a massa vezes a aceleração no eixo y. Nesse caso aqui, como o carro não se movimenta no eixo y, a aceleração em y, não tem movimento no eixo y, estou vendo aqui pelo diagrama cinético, então a aceleração em y ela é igual a zero. Isso vai anular todo esse lado da equação aqui. E vai se tornar, então, que todas as forças verticais, então tudo que tem de força vertical aqui, então normal em A, normal em B, positivas, e o peso do carro negativo, normal em A, mais normal em B, menos o peso do carro, então tudo que fica do lado esquerdo da equação eu tiro do diagrama de corpo livre. Isso aqui é igual, como esse não tem aceleração em y, estou olhando aqui, não tem aceleração em y no diagrama cinético, tudo que está do lado direito da equação eu olho no diagrama cinético, isso aqui é igual a zero. Se torna uma equação de equilíbrio, né? E eu vou isolar aqui já a normal em A. Vou chamar aqui a normal em A é igual a força-peso do carro menos a normal em B. Vou isolar a normal em A e vou chamar isso aqui de equação 2. Não tem muito o que fazer a partir disso. O que eu vou fazer agora é um somatório de momentos. Tá? Então, vou continuar aqui com a terceira equação de movimento, que é o somatório de momentos em torno do centro de gravidade. E isso aqui é igual ao momento de inércia em torno do centro de gravidade vezes a aceleração angular. Mais uma vez, olhando no diagrama cinético, nós não temos aceleração angular. Isso vai anular esse segundo termo da equação, esse lado direito da equação, porque como a aceleração angular ela é zero, tudo isso aqui vai se tornar zero. A gente vai ter aqui então um somatório de momentos em torno do centro de gravidade igual a zero. Então quais são como que a gente vai definir esse somatório de momentos? Normal como as equações de equilíbrio. Então, a força normal em A em torno do centro de gravidade, sentido de giro horário, então isso aqui eu vou colocar como negativo, menos a normal em A, vezes a distância até o centro de gravidade, que é 1,25 metros. A força-peso não faz momento em torno do centro de gravidade. Vou continuar aqui com a normal em B, então sentido anti-horário, positivo, então mais a normal em B, vezes a distância, que é 0,75 metros, a normal em B, menos a força de atrito em B, menos a força de atrito em B, vezes a distância, que é 0,3 metros. Tudo isso é igual a zero, né? Porque esse termo ficou zero daquele lado ali. Isso daqui eu vou chamar então de equação 3. Além disso, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que da equação do atrito, eu sei que a força de atrito em B, como ele está sempre deslizando, é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal em B. E isso aqui eu vou chamar de equação 4. Bom, o que eu vou fazer aqui então agora? Agora eu consigo colocar a equação 4 e a equação 2 dentro da equação 3. A normal em A é o peso de C menos a normal em B. Então é menos o peso de C menos a normal em B. Isso multiplica 1,25 metros. Mais a normal de B vezes 0,75 metros, menos a força de atrito em B, que é coeficiente de atrito cinético vezes a normal de B, vezes 0,3 metros, tudo isso é igual a zero. Vou separar os termos aqui, então vai ficar menos o peso do carro, vezes 1,25 metros, menos com menos vai dar mais, então mais a normal de B, vezes 1,25 metros, mais a normal de B, vezes 0,75 metros, menos a normal de B,
vezes coeficiente de atrito cinético vezes 0,3 metros. Tudo isso é igual a zero. Agora eu posso colocar a normal de B em evidência. Então, normal de B que multiplica. Então, 1,25 metros, 1,25 metros, mais 0,75 metros, menos coeficiente de atrito cinético, vezes 0,3 metros, e vou passar já o peso de C para o outro lado da igualdade, já positivo, né? Então, peso de C vezes 1,25 metros. Que 1,25 mais 0,75 vai dar 2 metros. A normal de B, já vou isolar a normal de B aqui, vai ser o peso do carro vezes 1,25 metros, dividido por 2 metros, 1,25 mais 0,75, menos coeficiente de atrito cinético vezes 0,3 metros. Isso aqui vai ficar o seguinte, o peso do carro é 2.000 kg vezes 9,81. Então, 2.000 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância, que é 1,25 metros. Tudo isso aqui dividido por 2 metros menos 0,25 vezes 0,3 metros. Isso vai nos dar a normal de B, que é igual a 12.740 newtons. Isso é a normal de B. Com o valor da normal de B, usando a equação 2, a gente encontra a normal de A. Então, pela equação 2, a gente tem que a normal de A é o peso do carro, então 2.000 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, menos a normal de B, menos 12.740 newtons. Isso vai nos dar a normal de A, que fica então 6.880 newtons. E pela equação 1, a gente descobre a aceleração, porque a gente sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal em B. Então a gente substitui isso na equação 1. Então vai ficar coeficiente de atrito cinético vezes a normal em B é igual a massa do carro vezes a aceleração em x. Então eu consigo isolar a aceleração em x. Então a aceleração em x vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal em B dividido pela massa do carro. Isso vai ficar então 0,25 vezes 12.740 newtons dividido por 2.000 kg. Isso vai nos dar então a aceleração em x, que é 1,59 metros por segundo ao quadrado. E aí finalizamos então esse exercício descobrindo a aceleração do veículo na direção x. Feito, galera. Até a próxima. Valeu, abraço.